Sejam bem-vindos ao podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Como eu estou feliz hoje. Nós vamos falar sobre um tema tão importante. Aleluia. O amor incondicional de Deus e a redenção da humanidade. Permaneça até o fim, porque com certeza você sairá diferente. Depois que ouvir todas as palavras que nós vamos falar aqui, que vem do trono de Deus. Gente, e para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com ele já esteve aqui. E para mim é uma honra ter ele novamente. É Nilson Diniz, o ministro da palavra, aquele que fala tanto da graça do nosso Senhor Jesus. Seja bem-vindo, Nilson. Amém. Para mim é uma honra e uma alegria mais uma vez estar aqui com você. Eu sei que esse programa aqui é um instrumento de Deus nessa terra. Amém. Eu creio. E vidas serão alcançadas, transformadas e edificadas. Aleluia. Amém. Amém. É a parte mais incrível para mim. Quando alguém chega e fala, Débora, eu assisto todos os episódios e a minha vida não é mais a mesma. Porque são pessoas que Deus coloca aqui. E é a palavra dele, viva e eficaz. Amém. Essa palavra que muda nossas vidas. Só ela mesma. Só ela. E nos torna novas criaturas do Senhor. Não tem como ser de outra forma. Aleluia. Amém. Então vamos começar, né? Vamos começar com a primeira pergunta. Nilson, sabemos que Deus é amor. Como entender a presença do mal em um mundo criado por um Deus bom? Que pergunta sensacional. É uma das perguntas mais feitas, eu acho que ao redor do mundo. É verdade. Como o mal pode existir, digamos assim, em um mundo criado por um Deus bom. Primeiro, o mal, ele é uma consequência das escolhas erradas dos seres criados e não do Criador. Boa. Porque quando alguém diz que Deus criou o mal, então cada pessoa que pratica o mal era para receber uma recompensa, não acha? Faz sentido. Era para recompensa. Aham. Tá entendendo? Só que não, recebe uma punição. Porque o mal não vem de Deus. Sabemos que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem variação. Então o mal não pode ter vindo de um Deus que é amor, porque Deus dá aquilo que ele é. E o que ele é. Se nós fosse resumir Deus em uma substância, qual era a substância? Amor. Aleluia. 1 João 4:8 diz que ele é amor. O amor não é só um atributo, é uma pessoa. E hoje vamos estar falando dessa pessoa. Então, a questão do mal. O mal, ele não existe como uma substância ou como uma entidade. Por exemplo, na lei da física, sabemos que o frio não existe. Existe a ausência de calor. Sabemos também que a escuridão não existe. Segundo a física, a escuridão também não existe. O que existe é a ausência de luz. Por exemplo, porque hoje Satanás é chamado de príncipe das trevas. Porque um dia houve um tempo que ele é o quê? Anjo de luz. Então, na ausência de Deus, que é luz, só resta trevas. Uau. Então, as trevas nunca foi um problema para a luz. Nunca. O problema é a ausência da luz. Deus nunca brigou com as trevas. Se você ler Gênesis 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Deus não brigou com as trevas, simplesmente ele disse, haja luz. Uau. Simplesmente ele disse, haja luz. Ou seja, uma palavra do Deus de amor fez com que o caos se transformasse em um jardim. Meu Deus. Então, o mal é uma consequência das escolhas erradas dos seres criados e não do Criador. Então, o mal passou a ser uma possibilidade quando os seres foram criados. Simples assim. Então, o mal não vem de Deus. Uau, que explicação. Interessante que quando, lá em Gênesis 3, quando Adão cai, Deus diz, e o homem passou a ser agora como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Mas preste atenção essa frasinha, conhecendo o bem e o mal. Deus conhecia o mal. Porque existem dois meios de você conhecer o mal.
conhecer em forma de conhecimento e conhecer em forma de experimentar. Deus conhecia o mal, mas nunca experimentou o mal. Uau! Eu já tinha lido essa parte e fiquei meditando. Então, Adão conheceu por experimentar. Entendi. Tá entendendo? E essa liberdade que Deus deu aos seres, tanto a homens como os anjos, eu vejo o amor de Deus, Débora, até na árvore do conhecimento, do bem e do mal. O amor de Deus expresso ali. Por quê? Porque Deus não criou os seres humanos para ser robô, para seres controlados. Uhum. Porque onde não existe liberdade, não tem condições de amar perfeitamente. Então, Deus não quer que você o ame por pressão, por opressão, força, né? por imposição. Ele quer que você o ame por livre, espontânea vontade. Por amor, né? Então, quando ele coloca aquela árvore ali, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ela era como uma porta de saída. Era Deus dizendo: Adão, no dia que você não quiser mais permanecer na minha presença, a porta está aberta. Uau. Fique à vontade. Porque Deus não é aquele namorado possessivo. Ou você me ama ou lhe mato. Não, Deus não é esse. O amor dele é tão grande que ele nos deu liberdade de escolher o que queremos, o que fazemos e qual caminho escolheremos. Isso é amor. O amor nos deixa livre. Então, aquela árvore, ela era uma porta. No dia que Adão não quisesse mais ficar com Deus, ele poderia sair. Porque se não existisse a porta, não era um paraíso, era uma prisão. Tá entendendo? Que amor é esse? Uau, profundo. Não era um paraíso, era uma prisão. Só que eu escutei uma ilustração esses dias que eu achei bem interessante. Deus disse: no dia que tu comer, você morre. Deus não disse: eu vou lhe matar. Porque a morte não foi o juízo de Deus ali. Sim. A morte veio por causa de uma consequência de uma escolha errada. Toda vida que nós fazemos escolhas erradas, existem consequências. Até hoje, né? Até hoje. A escolha errada de um anjo fez com que ele fosse expulso do céu. A escolha errada de um casal fizeram com que ele fosse expulso do paraíso. Então, existem consequências. Mas o amor de Deus é tão grande que eu, estudando esses dias, eu disse: meu Deus. E a gente fica com perguntas. Eu gosto de perguntas, eu gosto de detalhes. Claro. Uhum. Porque o Senhor porque não existe redenção para os anjos. Sim, você fez essa pergunta. Aí depois Deus usou outro mestre para me abrir os olhos sobre essa questão. Por que não existe redenção para os anjos que pecaram e os homens pecaram, bem dizer, a semelhança dos anjos? Mas para o homem existe uma segunda chance. E veio a resposta. Os anjos, quando pecaram, Débora, eles estavam em um estado eterno. Automaticamente se tornaram eternos pecadores, sem a possibilidade de redenção. Ah, entendi. Quando o homem pecou, ele estava em um estado temporário, com a possibilidade de redenção. E com a possibilidade de redenção, Deus fez a promessa. Uau! De ti virá a semente que esmagará a cabeça da serpente e ela lhe ferirá o calcanhar. Está falando de Cristo. Sim. Está falando do Redentor. Deus fez a promessa para a serpente. Eu imagino a serpente. Você está me ameaçando? Eu imagino Deus. Não, não faço ameaça, eu faço promessa. Boa. Amém? Uau. Então, porque você falando isso aí, eu lembrei que... E aí a atitude de Deus é, de fato, expulsar o casal do paraíso. E aí ele fala, né? Nós precisamos expulsar, porque eles não podem voltar e comer a árvore da vida. Aí eu pensei, bom, porque se eles comessem, eles iriam ser eternamente pecadores. Iriam viver eternamente longe de Deus. De Deus. Não ia ter o caminho de volta, não. Que é Cristo. Aí Deus não expulsa por punição, Deus expulsa por amor. Uau, uau. Que revelação. Para resgatar eles de novo. Uhum. Que é maior amor do que esse? É. O amor de Deus
É por isso que eu queria ler esse texto aqui. Primeira não. João 3, 16, 17. Esse é um texto clássico, né? Uhum. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Meu Deus. É muito forte. Deus amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira, ao entendimento humano, não tem como entender. Ninguém não dá o seu filho para morrer por mais que a pessoa seja perfeita, ninguém vai dar seu filho. Por nada. Ninguém vai fazer isso. Por nenhum motivo que seja, né? E outra, ele era o filho único. Unigênito, está falando de único. Ou seja, Jesus vem à Terra como unigênito, exerce seu ministério, passa 33 anos e sobe como primogênito. Ele vem como único e sobe como o primeiro de muitos. Amém? Amém. Então, o Deus se fez servo para que se fez escravo para que os escravos se tornassem filhos. É aí que eu entendi aquela 1 João 3, João vai dizer desse jeito, 1 João, no versículo 1, João diz: quão grande amor nos tem concedido o Pai ao ponto de sermos chamados por ele filhos de Deus, e de fato somos. Você percebe aí que João está impactado, está admirado, ao ponto de dizer: olha quão grande amor o Senhor nos concedeu. Isso, ele entendeu claramente, né? Porque para pensar. Eu, quando comecei a ler Gênesis, eu disse, bom, existe um Deus que criou todas as coisas. Isso. E aí eu vi a dimensão, na minha limitação, óbvio, do tamanho desse Deus. Aí depois, passou muito tempo para eu entender que esse Deus era meu pai. Isso. Entendeu? Por isso que João fala assim. Interessante que João diz, por que João está tão admirado? Eu fui buscar essa admiração. João está admirado porque Deus fez de inimigos filhos. Sim, uau. Nós éramos, por natureza, inimigos de Deus. Paulo vai dizer em Romanos 5. Nós éramos inimigos de Deus. Traímos a Deus. Quando Deus criou o homem, Débora, o homem tinha paz com Deus, tinha paz consigo mesmo, tinha paz com o próximo e tinha paz com a natureza. E existia uma harmonia entre o Criador e a criatura. Sim. Quando o homem cai, ele agora está em guerra com Deus, em guerra consigo mesmo, em guerra com o próximo e em guerra com a natureza. Aí, outra pergunta que muitos fazem: por que Deus permite as guerras? Mas essa não é a pergunta certa. A pergunta certa seria: por que o homem faz guerra? Uau, perfeito. Tá entendendo? Por quê? Não é Deus que está lá manipulando você. Faça isso, faça aquilo. Você não é robô. Ele te deu liberdade, o livre-arbítrio. É tanto que Salmo 115, 16 diz: os céus são os céus do Senhor. A terra ele deu aos filhos dos homens. Infelizmente, Adão foi lá e deu a chave a Satanás. É, verdade. Né? E aí tá o mundo, né? Aí tá como tá, né? Como tá caído, né? Vamos para a segunda pergunta, Nilson. Uau, quantas revelações, meu Deus. Aleluia. É o amor ou o juízo de Deus que nos conduz ao arrependimento? Eita, que pergunta boa essa também. É o amor ou é o juízo de Deus que conduz ao arrependimento? Se você perguntar para a religião, ela vai dizer que é o juízo. É. Interessante que lá em Lucas 5, um dos primeiros encontros de Pedro com Jesus, Pedro passou a noite toda, não pegou uma piaba, não pegou nada. Aí Jesus olha para ele e diz: volta para o mar e lança a rede de novo. Mas Senhor, eu passei a noite toda. Mas sobre a tua palavra eu vou.
Ele vai, volta, com um barco cheio de peixe, quase virando os barcos. Só que quando ele volta e olha para Jesus, ele diz: se afaste de mim, porque eu sou um pecador. Sim. Agora eu pergunto, quem constrangeu Pedro? Foi o juízo ou foi a vontade? É a bondade. Foi o juízo ou foi a graça? Tá entendendo? Aham, Então, perfeitamente. Pedro não se arrependeu primeiro para desfrutar do milagre. Primeiro, Jesus demonstrou graça, demonstrou bondade, depois ele foi desfrutar Isso. do milagre. Porque primeiro, Uau, que lá em perfeito. Romanos 2:4, vai dizer que não sabeis que é o amor, a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento. Jeremias 31:3 vai dizer desse jeito: com amor eterno te amei e com bondade te atraí. Ele nos atrai pelo amor. Ele nos atrai pelo seu amor. Incrível. Não tem como você conhecer Deus e permanecer do mesmo jeito. Isso. Como alguém que está numa condição de pecado, de sofrimento, de dor, vai mudar a rota por causa de outro peso, que seria um juízo? Não tem como. Essa pessoa, de fato, precisa conhecer o amor. Conhecer o outro caminho, para poder abandonar aquilo e seguir. Por isso que as pregações que nós fazemos, as ministrações, a nossa própria vida e o nosso procedimento, por mais que Débora faça tudo certo, se eu não tiver amor pelo próximo, porque é isso que me diz que eu sou filha, as pessoas não vão conhecer Jesus. Vão não. Elas não vão se arrepender. E qual é a mensagem que mais é pregada, Débora, por aí? Inferno, diabo, o diabo e o juízo. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Você sabia que todo mundo sabe que o inferno existe? Nem por isso elas pararam de pecar? Uau. Elas não pararam de pecar, não. Elas sabem que o inferno existe, mas não pararam de pecar. Porque o que constrange as pessoas não é o falando do inferno, é o falando do amor. Até porque somente em Cristo nós vencemos o pecado. Isso. Como entender esse amor? Vamos entender o que Cristo fez. Eu escutei uma ilustração esse dia, eu achei maravilhosa. Certo rei, estava acontecendo alguns delitos no reino. O rei disse: eu vou fazer um decreto. Quem for pego roubando vai ser arrancado os 2 olhos dele. Passou-se um tempo, o reino estava em paz. Não havia mais contrito, tudo em paz. Chegou um oficial do reino e disse: rei, pegamos um jovem roubando. Depois de muito tempo, pegamos um jovem roubando. Aí o rei disse: mas você não conhece a lei? Porque você não já aplicou a lei? Não é ele o culpado? Rei, só tem um problema. É o teu filho. É o teu único filho. É o herdeiro do trono. O rei colocou a mão na cabeça, o rei não podia revogar a lei, porque depois que o rei dá um decreto, tem que cumprir. Uhum. O rei olhou para o filho, olhou para as testemunhas que estavam ali perto e disse: o que a lei exige? A lei exige 2 olhos, pode arrancar os meus. Meu Deus. Pode arrancar os meus. Foi o que Cristo fez. Meu Deus. Deus criou uma lei e o homem transgrediu a lei. Uhum. O que a justiça exige da lei? A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Então, como Deus é um Deus de justiça, a justiça tem que ser executada. Porém, como ele é um Deus também santo,
Ele nos concede a justificação. É por isso que ele é chamado de justo e justificador. Por isso que Cristo é o cumprimento da lei. Isso, ele é o cumprimento da Meu lei. Deus do céu. Ele estabelece a própria lei, vem à terra, se coloca debaixo da lei para resgatar os que estão debaixo da lei. Meu Deus. É muito profundo, aleluia. Que amor é esse? Que amor é esse? Nos constrange todos Então, os dias. esse amor ele é expresso na cruz. A cruz é a maior declaração de Deus de amor para a humanidade. Billy Graham dizia, a cruz mostra a gravidade do nosso pecado e o imenso amor de Deus. Uau. Na cruz foi onde Deus derramou sua ira contra o pecado e, ao mesmo tempo, manifestou seu amor pela humanidade. Uau. Deus veio cobrar a dívida. Meu Deus. Ele veio cobrar a dívida que a humanidade fez. E ele mesmo foi o pagador. Ele veio cobrar e ele mesmo pagou. Uau. Que perfeito. Que Deus é esse? Meu Deus. Existe um mal, existe a morte diante de todos os homens e alguém precisou lutar essa guerra. E Cristo, somente Ele, poderia vencer. E eu amo quando a Bíblia fala que Cristo venceu a morte. Existem tantos problemas nesse mundo. Ninguém consegue resolver esse problema da morte. Eu até lembro que minhas avós, minhas tias falavam quando eu era pequena, minha filha, tem jeito para tudo, menos para a morte. Mas tem alguém que venceu a morte. Isso. Porque somente aquele que tem a vida poderia fazer isso. Somente a vida poderia vencer a morte. Isso. O amor venceu a morte. E é por causa disso que nós temos a vida dele em nós. É tão perfeita a palavra que você fica extasiado. Eu fico assim, quando eu paro, tem um versículo assim, eu paro e digo, Senhor, o que é isso? Que amor é esse? Aí você para, você chora, você adora ao Senhor, porque constrange nossas vidas. Que amor é esse? Quem vai poder medir a largura, a profundidade? A altura. Desse amor. Isso. Eu costumo dizer, Maurício Fragalho diz que nós somos altamente favorecidos, ricamente abençoados e profundamente amados. Uau. Não existe nada que você faça de bom que leve Deus a amá-lo mais. Não tem nada que você faça de ruim que leve Deus a amá-lo menos. Porque o amor dele é o ágape, o amor incondicional. Não é o amor humano, né? Aquele amor condicional. Sim, sim. É tanto que a lei exigia a totalidade do amor do homem para com Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. A lei exigia a totalidade do amor do homem para com Deus. E na graça? A graça, Deus deseja que você desfrute da totalidade do amor dele por você. Uau. João entendeu isso. Pedro não. Pedro pensava que amava Jesus. João tinha a certeza e a convicção que era amado. Por isso que ele era o discípulo que Jesus mais amava, era... Por isso que João vai escrever 5 vezes no Evangelho de João. O discípulo a quem Jesus amava. Por que os outros discípulos não escreveram isso? É amava, não é mais amava, né? Amava, é verdade. Por quê? Por que os outros discípulos não escreveram isso? Simples. Todos andavam com Cristo. Mas o único que tinha a certeza que era amado era ele. Uau. E é ele que fala, amamos porque ele nos amou primeiro. É ele, 1 João 4,19. Ele entendeu. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Pedro se esforçava para amar Jesus. Pedro se esforçava. Quando Jesus disse que ia ser entregue, Pedro disse, Senhor, não, por ti eu darei minha vida. Para onde o Senhor for, eu vou seguir o Senhor. Aí Jesus olha para Pedro, Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes.
Pedro se esforçava no amor que tinha por Cristo. Uhum. João descansava no amor que Cristo tinha por ele. Porque Pedro, ele se garantia na força dele, no que Isso. eu posso fazer por Jesus. Quando você confia na sua força, um dia você cansa. Cansa mesmo. Mas quando você descansa na força dele, no amor dele, aí você desfruta. Era o que João falava. João desfrutava desse amor. É tanto que Uau, que incrível. nessa mesma noite, Débora, Jesus é traído por Judas e negado por Pedro, na mesma noite. Pedro, Jesus vai preso, Pedro vai seguindo Jesus de longe. Alguém identifica Pedro e diz: ei, você estava com ele. Você é um deles. Pedro, eu não. Nunca vi, sei nem quem é. A segunda vez: ei, você estava com ele. Não, não conheço. A terceira vez: nós te conhecemos, você anda com ele, você é um deles. Quando Pedro nega a terceira vez, o galo canta. Só que quando Pedro nega a terceira vez, quem vai saindo amarrado? Cristo. Jesus. Aí Jesus olha para Pedro, na terceira vez que ele está negando, Jesus olha para Pedro. Só que aquele olhar de Jesus não era um olhar de condenação. Não era um olhar de acusação. Eu não disse, Pedro, que tu ia me negar? Não, não foi. Foi um olhar de amor tão cortante que Pedro saiu dali e foi chorar. A Bíblia diz amargamente. Meu Deus. Pedro foi chorar. Pedro ali se arrependeu. Porque ele viu o amor. Isso. Pelo o amor. Olhar de amor de Cristo. Foi dizendo. Aquele olhar falou. Sabe o que aquele olhar disse? Pedro, eu já conhecia tuas falhas. Mesmo assim eu continuo te amando. Foi isso que Jesus disse naquele olhar para Pedro. Só que naquela mesma noite, Judas também se arrependeu. Entre aspas. Sim. Se arrependeu. E tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata. Presta atenção. Tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata. Ele volta para devolver as 30 moedas de prata. Só que quando ele chega diante dos religiosos, os religiosos olham para ele na mesma noite. Meu Deus. Com um olhar de acusação e de condenação. Judas saiu dali chorando para se suicidar. Porque é isso que a religião produz. Medo, culpa e condenação. Já Cristo não. O prejudicado ali era Cristo. Só que ele estava exalando amor. E na mesma noite, nessa mesma noite, que Judas o beijou, Jesus disse: meu amigo. Rapaz, você está traindo uma pessoa e a pessoa diz: meu amigo. É porque Jesus não tratou Judas como ele merece. Deus nos ama porque nós merecemos. Deus nos ama porque Cristo merece que nós sejamos amados. Eu costumo dizer: Deus não nos trata como merecemos, Deus nos trata como Cristo merece. Porque no Calvário, Deus tratou Jesus como você e eu merecíamos. Então Jesus, ele entra nos céus por mérito. Ele entra diante da presença do Pai por mérito. O mérito é Nós dele. entramos por graça. Uau. É tanto que quando ele senta no trono, o trono tem um nome. É o trono da graça. Uau. Glória a Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Que um amor é esse? Criador que faz criatura para salvar as criaturas que o matam. Mesmo assim, quando ele está lá na cruz, os cabas zombando, cuspindo, ele diz: Senhor, os perdoa. Eles não sabem o que fazem. Então, Débora, quando a Bíblia diz: ama o Senhor de teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, o ser humano era incapaz de fazer. Quem é que fez?
Foi o próprio Cristo que nos amou dessa forma. O próprio Cristo nos amou de todo coração, de toda alma, de todo entendimento, de toda força, ao ponto dele ir para a cruz. Não foi nós que fomos, foi ele. Por isso que quando Felipe diz assim, mestre, nos mostre o caminho, ele olha para Felipe e fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida. Meu Deus, é muito profundo. Não é ninguém vem ao Pai. Ou seja, ele é a porta que nos dá acesso ao Pai. Ninguém é a porta de volta. Você falou da porta do início, que Adão e Eva saíram. Isso. Cristo é a porta. Cristo é a porta. De volta. Para a casa do Pai. É tanto que o mesmo paraíso que ele for expulso, ele disse para o ladrão da cruz, hoje mesmo estará comigo. Do paraíso. Do paraíso. A cruz foi a chave que abriu. Aí você pergunta, o que foi que esse homem fez na cruz para merecer? Porque isso é muito sério. Isso que você está falando é tão importante. Porque é a palavra de Deus, é o entendimento real do que Cristo fez. E quantas pessoas estão tentando ser salvas, tentando amar na força como Pedro fez, e não vão alcançar, vão cansar, vão se condenar e condenar o próximo. Porque se condenação existe dentro deles, vai ser isso que eles vão emitir para o mundo. Isso mesmo. Quando você quando você olha para uma pessoa, você olha com olhar de amor ou de juízo? Sim. Porque toda vez que você olha para uma pessoa e tudo que você vê é falha, isso é um forte indício que você se tornou um religioso. Perfeito, isso aí. E aí quando, por exemplo, você é um cristão e você está lá na igreja, você faz tudo certo, né? Tudo tá fazendo tudo certinho. E aí você vê alguém fazendo tudo o contrário. O que você sente quando você olha para alguém assim? Isso. E muitas vezes você tá fazendo tudo certinho. Aí um irmão desviou. Aí volta. Aí o pastor acolhe ele e coloca ele num cargo. Aquele irmão que fez tudo certinho, ele vai se encher de ódio, de ira. Oxe, eu tô fazendo tudo certo. O cara tava na bagaceira, voltou, o pastor já botou ele num cargo. Não. Isso me faz lembrar do filho pródigo, se lembra? Eu lembrei na hora que você falou do irmão certinho. Só que ali, o nome é filho pródigo, só que era para ser chamado o pai pródigo. Porque pródigo significa esbanjador. Sim. Quem é que mais esbanjou amor? Foi o pai. Foi o pai. Então, o filho pede a herança. Primeiro ele está dizendo, já que o senhor não morre, que eu queria que o senhor morra, já que o senhor não morre, eu quero a herança. Assim mesmo. Quero independência, né? Eu quero independência. Ele queria independência. Rico ele já era. Ele não queria só o dinheiro. Ele queria controlar, ele queria né? independência. Sem ele queria pai. ser livre do pai. Só que ele quebra a cara, porque longe do pai não tem como você juntar. Longe do pai você só espalha. Longe da luz é só trevas. Ele volta. Só que antes de ele voltar, ele faz todo um ensaio. Meu pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra os céus. Ele faz todo um ensaio. Aí ele volta. Quando ele volta, que ele vai ensaiar pro pai, o pai não deixa. O pai vem correndo, o beija, o abraça e diz, tragam depressa as melhores vestes. Traga o anel e tragam a sandália. E outra, ainda mate o novilho servado. Aquele novilho, ele começou a ser servado no primeiro dia que o filho saiu de casa. Porque o pai amava tanto que sabia que um dia ele ia voltar. E ele ia preparar aquela festa para ele. Só que o pai corre ao encontro dele. Por quê? Porque naquela cultura, quando um filho desonrasse o pai, ele era sujeito a apedrejamento. Sim. Então, a vizinhança poderia apedrejar. Era normal. Só que quem vai apedrejar quem a graça abraçou?
Quem nos intentará acusação, se é Deus quem nos justifica? Uau. Só que o irmão mais velho ficou sabendo. Só que o irmão mais velho, cheio de religiosidade, méritos e orgulho, né? O irmão mais velho conhecia o Deus da lei. O que voltou conheceu o Deus da graça. O que voltou, ele não confiou no seu mérito. Ele confiou na bondade do Pai, por isso que ele voltou. Já o que estava dentro de casa, ele confiava nos seus méritos. Pai, eu sou fiel a ti. O Senhor nunca me deu um cabrito pra eu matar, para festejar com meus amigos. Mas esse aí, esse teu filho, ó, não era mais nem irmão. Por quê? Porque a religiosidade é tão grande dele que ele estava perdido dentro de casa. Meu Deus. O que saiu se perdeu longe de casa. Só que esse que ficou em casa estava perdido dentro de casa. Se lembra das ovelhas que Jesus disse: o bom pastor deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida? Isso tudo em Lucas 15. Aí Jesus também conta outra parábola da dracma perdida. A ovelha se perdeu aonde? Longe do aprisco. A dracma se perdeu dentro de casa. A ovelha representava o filho pródigo que se perdeu longe de casa. E a dracma, o filho que se perdeu dentro de casa. Ah, legal. Então, se você olhar essa parábola, que é maravilhosa, você vai ver uma perda, uma busca, um reencontro e uma festa. Você vai ver que o pastor é Cristo ali, a mulher é um símbolo do Espírito Santo e o pai representa Deus ali. Tá entendendo? Tô entendendo. Aí o irmão mais velho, ele se perdeu na sua religiosidade. Quando você se perde na sua religiosidade, você se torna insensível para quem está lá fora. Você não consegue aceitar quem está lá fora. Voltar. É. E a religiosidade é o maior inimigo da graça, né, Nilson? Porque é o maior. Porque se o mérito é de Cristo, se é o nome dele que está acima de todo nome, e se é através dele que a minha vida é transformada, que eu posso frutificar para Cristo, aí eu tiro tudo isso e digo, não, é porque eu estou fazendo tudo certo. E tá todos aqueles, aí o dedo, e aqueles todos estão fazendo tudo errado. E aí a gente perde o amor, porque não tem amor nisso. E foi onde Jesus mais bateu, né? Isso. Nos hipócritas. Agora, você ia entrar? Quem foi que mais perseguiu Jesus? Os pecadores foram os religiosos. Você não vai ver uma banda de um versículo de Jesus batendo de frente com os pecadores. É verdade. Mas você vai ver em todos os evangelhos Jesus batendo de frente com os religiosos. Por quê? A santidade dos religiosos expelia pecadores. Porque eles se achavam tão dignos que não queriam estar perto deles. É tanto que eles criticavam Jesus quando Jesus estava perto deles. Esse aí come com pecadores e meretrizes, com publicanos. Chamou de beberrão. Eles se achavam a quarta pessoa da Trindade. Só que a bondade, o amor e a santidade e a graça de Jesus atraía pecadores. E o ódio dos religiosos por Jesus é porque Jesus deixou os pecadores acessíveis a Deus. E os hipócritas, eles nem entram no reino e impedem que pessoas entrem, né? Jesus fala muito sobre isso. Então é realmente sério. E mesmo a gente sabendo que existiram os fariseus e existem até hoje, nós também precisamos olhar com misericórdia, né? Porque Paulo era um fariseu. Paulo era um fariseu. O amor de Deus, ele alcança todo aquele que crê. Isso. O amor de Deus alcança todo aquele que se arrepende. Por isso que Deus ama os humildes. Isso. Quando a gente entende que depende, que necessita para ser filho, aí dá certo.
Mas quando a gente, não, eu consigo. Não, Nilson, pode deixar que eu consigo. Não, eu preciso não. Às vezes diz até ter um relacionamento com Deus, mas não depende nada de Deus. Quando eu entendi isso, eu disse, Senhor, deixa eu estar todos os dias nesse entendimento da tua graça, do teu amor, porque no teu amor eu vou amar. No teu amor eu vou fazer correto. No teu amor eu vou descansar. No teu amor eu vou perdoar. Só ama quem sabe que é amado. É isso. Só libera perdão quem sabe que é perdoado. É. Porque Uau. Geralmente quem pede perdão não significa que ele errou. Quem pede perdão, muitas vezes, não é porque ele errou, mas porque de fato entendeu o evangelho. Entendeu? Rapaz, foi eu que errei, mas ela está pedindo perdão. Não, porque ela entendeu o evangelho, você ainda não. É. E por que Jesus chamava os fariseus de hipócritas? Não é porque os fariseus falavam mentira. Não, os fariseus não falavam mentira. Eles falavam a verdade, só que não viviam. Entendi. Então Jesus não chamava de hipócritas porque eles mentiam, mas porque eles falavam a verdade, mas não viviam. É aí onde está o perigo. É, porque a hipocrisia é a arte de exigir do outro aquilo que não se pratica. Entendi. O cisco, né? E a trave do olho. É, isso mesmo. Uau. Você quer falar sobre a redenção de nossa identidade ou qual o maior mandamento? Aleluia. A gente tem aí alguns minutos. Meu Deus, eu passaria horas. Vamos falar sobre a redenção de nossa identidade. Vamos. Interessante, Débora, que quando nós temos o costume de ler as escrituras e procurar personagens, Moisés, Adão, Abraão, Davi. E a Bíblia não é um livro de personagens. A Bíblia é um livro de um só personagem, é Cristo. Perfeito. Então, quando você encontra Cristo nas escrituras, você se encontra. Tá entendendo? Aham. Lá em Mateus 16, vai narrar uma história bem interessante, a partir do versículo 13 em diante. Jesus olha para os discípulos, Jesus está em Cesareia de Filipe, se eu não me engano. Sim. Olha para os discípulos e diz: quem a multidão diz que eu sou? Senhor, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é João Batista. Pois bem, agora eu quero saber, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem salta, como sempre? Pedro. Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, uau, Pedro. Não foi carne nem sangue que te revelou. Ou seja, essa revelação foi natural. Ela veio do alto. Já que você teve uma revelação de quem eu sou, eu vou dar agora a revelação de quem você é. Tu és Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E darei as chaves do reino. Presta atenção. Quando você tem uma revelação de quem Cristo é, ele te revela quem você é. Uau. E automaticamente você fica consciente da autoridade que tem em cima da chave. Sim. Só que nessa mesma passagem, Jesus fala de chave e de porta. Chave fala de autoridade, porta fala de acesso. Uhum. Só que a porta aqui é a porta do inferno. Ou seja, quando você tem uma revelação de Cristo, você tem uma revelação de quem você é, porque você está em Cristo. Paulo vai dizer o quê? Já não vivo eu mais, é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia. Quando você tem uma revelação de Cristo, ele te dá uma revelação da sua identidade. E automaticamente a revelação da sua identidade está a sua autoridade. Uau. Tá entendendo? Aí o que acontece? Porta fala de acesso. O inferno não terá mais acesso a você. Uau. Meu Deus. Essa é a consciência de identidade. Jesus tinha essa consciência. Uhum. Quando você lê Mateus 3, falando de identidade, você lê Mateus 3, Jesus está sendo batizado, o Pai brada, os céus se abrem, Deus diz: este é meu filho amado a quem eu me comprazo. Débora, eu faço uma pergunta. Jesus tinha feito o que ali para ser chamado de filho amado? Jesus não tinha feito nada.
Nenhum momento Jesus não fez nenhum milagre até ali. Até os 30 anos Jesus não fez nenhum milagre. E por que Deus exaltou Jesus no meio de todos ali? Este é meu filho amado. Simples. Porque Deus não te ama pelo que você faz. Deus te ama pelo que você é. E você é filho. Amém. É interessante que dali Jesus vai para o deserto. Quando chega lá, o diabo tenta Jesus confundir a identidade de Jesus em 3 tentações. Se tu és filho. Porque ele não disse se tu tem poder, se tu és poderoso. Transforma essas pedras em pão. Não, ele disse se tu és filho, porque ele estava querendo confundir a identidade de Cristo. Mas interessante que o diabo ele ocultou algo. Se tu és filho, amado. É mesmo. Ele ocultou o amado. É mesmo. Porque o diabo ele não quer só confundir a sua identidade. Ele quer confundir a sua filiação. Uau. Entendeu? O diabo não quer só confundir a sua identidade em Cristo. Ele quer confundir o amor do Pai por você. Aí quando você erra, o diabo diz, olha, se tu fosse filha... A condenação. Aí vem a que condenação. Tantas pessoas Isso. vivem. A religião ela é terrível. Do ponto de vista, porque a religião, ela tenta religar o homem por meio da condenação, culpa, medo e ganância. Olha que loucura. É. Ela tenta ligar o homem a Deus por meio da condenação, da culpa, do medo. E incrível, porque quando a gente fala desse assunto, e até foi alguns comentários do podcast anterior que nós fizemos aqui, sobre a lei, né, sobre a graça, tem muitas pessoas que nem conseguem entender, porque vivem debaixo de tanta condenação, de um jugo, de uma lei, que não entendem e falam assim, agora tudo é a graça, você com certeza já ouviu falar isso, Muito. Agora tudo é a graça, e então pronto, vai fazer o que quiser, não é? Porque eles não entendem um ponto principal. Não. Porque como é que eu vou frutificar para Cristo se eu não estou nele? Se eu não enxergar o amor dele por mim, como eu vou amar? Como eu vou crescer? Como eu serei curada se eu não conheço o amor? Como? Então, se não partir do ponto da graça, do amor de Cristo, vai todo mundo permanecer doente. Vai todo mundo permanecer... Desculpa. Vai todo mundo permanecer debaixo de um jugo, debaixo de uma regra. Deus não nos chamou para viver debaixo de uma regra. Se você não entender o amor, e o que foi que me curou? Eu, Débora, posso falar por mim? Foi o amor. Eu quis buscar ao Senhor quando eu entendi que Ele era a minha cura, ou seja, o amor. Ele é o remédio que me sara. Então, foi dessa forma que eu fui liberta, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Isso. Quando eu fui para Cristo, a condenação saiu. Então, fui perdoada, porque não foi para isso que ele veio, me perdoar. Ele veio para me salvar da condição pecadora. E dessa forma, nós vamos conseguir, de fato, ser aperfeiçoados no amor, frutificar, porque fala assim, então você não está frutificando. E as pessoas também confundem essa coisa de frutificar, achando que não sabe o que é fruto. Confundo o que é fruto e resultado. Uma vida de aparência. Eu estou super bem aqui nas redes sociais, tenho carro, casa, família, foto bonitinha com todo mundo, e acha que isso é um fruto. Isso. Não. Isso aí, muitas vezes, é uma evidência de uma crise de identidade. Isso. Que é o seguinte. Como identificar uma pessoa que ela tem uma crise de identidade? Toda busca desesperada por reconhecimento. É verdade. Por aprovação. Dos homens, né? Toda busca desesperada por aprovação, por reconhecimento, por aceitação, não só revela uma carência emocional, como também revela uma crise de identidade. Isso. Então, uma pessoa que ela tem uma crise de identidade, olha o que acontece. Ela compra o que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar quem não está nem aí. É verdade. Isso é verdade. Uma triste verdade. Meu Deus. E uma vez que nós sabemos quem somos, você não precisa. Quando você não sabe quem é, o mundo, o diabo e o mundo te oferecem uma identidade e você se agarra a ela como se fosse uma verdade. É. A religião nos apresenta uma verdade que é até bonitinha. Só que a verdade é uma pessoa. E o amor também é uma pessoa. A verdade e o amor estão ligados. A verdade é o filho e o amor é o pai. Toda verdade sem amor é brutalidade.
E o amor sem verdade é hipocrisia. Uau. Os dois andam juntos. Então, toda a verdade é para ser dita em amor. E o amor nunca vai impedir a verdade de ser dita. É verdade. Aleluia. Aleluia. E eu gosto muito de olhar para Cristo, porque Cristo sendo todo-poderoso, se esvazia. Ei, meu Deus. Aleluia. Você que tem Jesus na sua vida, você que tem amor, você é. Você somente é. Você não precisa mostrar que é. Você não precisa ser reconhecido por homens quando você foi reconhecido por Deus. Ei, Deus me aprovou. Isso fala muito comigo, porque eu vivia dessa forma. Eu queria agradar as pessoas. Por quê? Queria ser aceita. Queria ser aceita. Ai, mas eu vou fazer assim, senão as pessoas vão falar. Ligada com likes, com essas coisas. Crise de identidade. Incrível, né? Porque Satanás, ele quis me destruir nessa área. Que é a área onde Deus me plantou para falar da palavra dele. Para anunciar as boas novas nas redes sociais. Então, olha só hoje, que alegria, meu Deus, o Senhor me curou. Mas por quê? Porque eu conheci o amor. O nome disso é consciência de identidade e consciência de paternidade. E você sabe quem você é em Cristo e você sabe que você é amada. Isso. Então você agora não tem mais essa crise de querer ser aceita, de querer ser aprovação. Isso. E aí o elogio. Ah, Débora, isso aqui, que legal, você sabe fazer tão bem. Glória a Deus, porque é dele. Quando você é movido pelo elogio, a primeira crítica te derruba. Isso aí, eu ia falar agora. E aí quando vem a crítica, eu simplesmente amo. Eu tenho misericórdia daquela pessoa que não entende. Porque hoje eu sei quem eu sou. E quando você sabe quem você é uma rocha tão firme, Nilson. É uma raiz tão profunda que é gerada aqui dentro. E a gente sabe que não é do dia para a noite. São anos conversando com o Senhor, entendendo, o Senhor sarando ali suas mazelas, suas feridas. Aí eu acho engraçado que as pessoas dizem, então você já está perfeita? Não. Mas continuo olhando para aquele que é perfeito. Para que a gente possa ser aperfeiçoado. Porque eu era doente nessa área, mas eu fui curada. Isso. E assim a gente vai seguindo, buscando cada vez mais a maturidade que só Cristo pode dar. Na hora que você foi curada, Deus vai te usar para curar pessoas. Amém, glória a Deus. Então, essa identidade, Jesus foi perseguido por causa dela. Interessante, Débora, que Jesus não foi perseguido porque disse que era pastor. Jesus não foi perseguido porque era apóstolo, era mestre. Jesus foi perseguido porque disse que era filho. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, pegaram em pedras para apedrejá-lo. Verdade. Aí Jesus disse, por qual boa obra vocês querem me apedrejar? Não é por causa de nenhuma outra. É porque, sendo homem, faz Deus a ti mesmo, dizendo que é filho. Ou seja, Jesus não foi perseguido por causa de um título. Jesus foi perseguido por causa da identidade. Porque Deus não unge títulos, ele unge filhos. Uau. Na antiga aliança, Deus dava a função, mas nunca a filiação. Na nova aliança, Deus dá a filiação primeiro para depois te dar uma função. Eu até publiquei hoje lá no meu Instagram. Hoje vou gravar mais um episódio, né? Gravo não para ser salva. Eu gravo porque eu fui salva. Isso. Porque eu fui salva, então agora eu... Se existe um desejo na minha vida e eu consigo hoje entender, para a glória do Senhor Jesus, é que não sei o que é melhor. Se é estar com Ele ou estar aqui para frutificar. Porque para estar com Ele, para mim, é muito melhor. Eu hoje carrego essa convicção. Muitas pessoas me chamam de louca. Mas eu sei o que eu provo no meu secreto com o Senhor. Paulo disse Eu isso, sei. Isso, então para mim hoje isso faz total sentido. Se existe um desejo é eu viver aquele versículo. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Ei, Aleluia. nós vamos ver Deus. Se existe uma notícia, uma expectativa maior do que essa, pode existir diversos eventos no mundo, e bons, claro, que pode até ser para a gente ministrar a palavra, falar de Jesus, mas você dizer que é melhor do que esse, de ver a Deus, ei, meus olhos vão contemplar, Isso. eu vou poder olhar para Ele e dizer, Pai, finalmente agora tudo está completo. Essa então, é a certeza da essa é a salvação. certeza. Então, isso me alegra tanto que, para mim, esse é o máximo, assim, da minha alegria. E tem muita gente que não tem essa certeza, Débora, que você tem. E é... Muitos cristãos, viu? Sim, não tem. Eles são confusos. Por quê? De tanta mensagem de condenação que eles escutam, De condenação. eles não se acham perfeitos. Então, eles se acham sempre rejeitados por Deus e na mente deles, o juízo vai cair a qualquer hora na vida deles. Entendi. Aí acontece alguma coisa, o carro bate, uma enfermidade, foi Deus. Eles só atribuem a Deus. A condenação. E aí a Bíblia vai dizer, né, que o amor
lança fora todo medo. O perfeito amor lança O perfeito. fora todo amor. E se existe medo, é porque ainda não estamos aperfeiçoados no amor. No amor. Ou seja, a gente precisa conhecer o pleno amor de Deus. Isso. Para lançar toda a condenação para os infernos. Isso né? mesmo. Amém. Vamos então falar sobre qual o maior mandamento? Ou você quer falar o último? Já último? abordamos eles. Já abordamos agora, não foi? Então vamos falar a última pergunta. A gente ainda tem um tempinho. Ainda pode Você quer finalizar acrescentar? sobre identidade. Pode? Pode. Então vá. Flua. Interessante que quando Jesus está no barco e vem uma tempestade, Jesus sabia tanto quem ele era que ele estava dormindo. E quando você não sabe quem você é, você fica apavorado no meio das circunstâncias. Mas quando você sabe quem você é, você sabe que está guardado pelo Pai. Então Jesus sabia quem ele era. Ao ponto de quem acordar ele não foi a tempestade, foi o discípulo. É verdade. Só que quando Jesus dá uma ordem para a tempestade, o mar, os discípulos ficaram tão admirados que disse: quem é este? Quem é este é uma pergunta. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Jesus ficou calado, ele não responde. Quem é este? Então ficou uma pergunta no ar. Só que quando isso ali está em Marcos 4, quando é Marcos 5 que Jesus desce do barco, que ele está indo para uma cidade chamada Gadara. Lá tem um endemoniado que está com uma legião de demônios. Segundo a legião de soldado romano, era 6.000. Ou seja, o cara tá com 6.000 demônios no couro. Uau. Aí, eu analisando, meu Deus, se um ser humano pode ter a capacidade de aguentar 6.000 demônios, imagina um crente cheio do Espírito Santo, o que ele pode fazer. É verdade. Só que quando Jesus pisa em Gadara, ele desce do barco, aquele cara que está com a legião vem correndo. Eu acho sensacional. Ele vem correndo e se prostra diante de Jesus e diz o quê? Jesus, filho do Deus Altíssimo, já viesse nos atormentar antes do tempo? Meu Deus. Ele reconheceu a identidade de Jesus, filho. Já viesse nos atormentar, ele reconheceu a identidade e a autoridade. E ele se curva, né, Nilson? Porque ele reconheceu a identidade de Cristo e a autoridade de Cristo. Os discípulos ficaram com a dúvida, quem é? Os demônios vai e responde, é filho. Até o inferno sabe. O inferno sabe da sua identidade. Lá em Atos, eu volto já para cá, para essa passagem. Lá em Atos 19, 7 filhos de um sacerdote foram expulsar um demônio. Quando chegaram nessa casa, que foram expulsar o demônio, a Bíblia diz que o endemoniado deu tanto nesses 7 que eles saíram pulando de janela, os 7. Aí disseram, eu te expulso no nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí o endemoniado disse, o demônio falando por ele, Paulo eu conheço. Jesus bem sei quem é. Você quem é mesmo? Eita. Então sua identidade é conhecida até nas trevas. Meu Deus. As trevas sabem que você é filho. Tá entendendo? Eu tô entendendo. Então quando as trevas não reconheceu a identidade, automaticamente não reconheceu a autoridade. Uau. Por isso que as maiores investidas de Satanás é de fato na identidade das pessoas. Então ele vai ferindo ali, ele vai afastando cada vez mais de quem somos em Cristo e arma a cilada, né? Isso mesmo. Porque minha vida mudou depois que eu conheci a palavra, mas você vê que o cenário não muda. As pessoas acham que é o cenário que tem que mudar para sua vida mudar. Mas o que aconteceu? Algo mudou por dentro. A obra que Deus faz é dentro de nós. De dentro para fora. De dentro para fora. Deus está fazendo algo novo dentro de nós. Já a religião, ela quer trazer a mudança fora. Então Deus, ele não olha como o homem vê pela aparência das coisas. Ele olha para dentro. Tem que ser dentro. Como vamos ser firmes como uma árvore
se não for por dentro. Isso. Então tem que ser por dentro. Isso mesmo. Interessante que, Débora, que esse endemoniado, a Bíblia diz que ele atormentava aquela cidade. Nossa. Cadeias não conseguiam segurá-lo, Uhum. né? E ele atormentava aquela cidade. Só que quando Jesus chega, ele diz, já viesse nos atormentar. O que eu aprendi com isso? Quando você é escravo, é o diabo que te atormenta. Mas quando você é filho, É você. é você que atormenta o diabo. Uhum. Exatamente. Porque o diabo, quando olha para você, ele vê Cristo. Da mesma forma que quando os céus olham para Débora, vê Cristo, as trevas, quando olham para Débora, também vê Cristo. Uau, aleluia. É por isso que Paulo disse, já não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Somos nós que exalamos o perfume de Cristo. E o perfume de Cristo é o amor. Uau, glória a Deus. Ficamos por aqui, eu queria era ouvir mais. Já acabou? Não, acabou, não foi? Mas ainda tem só uns 5, 10 minutinhos, né? Eu pensei que agora tá em 20 minutos. Eu nem vejo o tempo passar. Glória a Deus, Débora. Eu creio que pessoas que vão nos assistir vão ser transformadas, Amém. outras edificadas, outras libertas. Amém, eu creio. Tudo que um ser humano precisa é conhecer a Deus. Isso. Através de Cristo, nós conhecemos a Deus. Através do Filho, nós conhecemos o Pai. E através do Filho, nós nos tornamos filhos. Isso. E através do Filho, nós encontramos nossa identidade. E através da identidade, temos autoridade. Isso. E tudo isso, a porta é o amor. Se não for o amor, se a gente não entender o amor, eu amo olhar para a cruz, Nilson. Eu sempre falo, né? O podcast é vermelho. Hoje eu vim de vermelho já intencionalmente. Mas se a gente não olhar para o amor, não seremos curados. Então, várias pessoas vêm falar comigo, não tem como ser dessa forma. Você quer mudança de vida, você tem que primeiro entender o amor. Porque quando você entende sua condição, você entende o que Deus fez por você, meu Deus. E aí o Deus deste século tenta cada dia cegar as pessoas. É tão triste ver isso. E quando a gente começa a olhar para as pessoas e a gente vai tendo um maior discernimento espiritual, a gente vê que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. A gente entende que existe uma atmosfera maligna, uma chuva de pensamentos negativos sobre a vida das pessoas que não conheceram a glória de Deus, não conheceram o Filho de Deus, não viram ele, porque quando virem, quando conhecerem, e aí para eles conhecerem, eles contam conosco. Isso. Para que a gente possa representar, como Paulo diz, né? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E a gente poderia até finalizar falando sobre isso, da gente manifestar, da gente de fato entender, peraí, será que eu entendi o amor para amar? Porque se eu não entendi, eu primeiro tenho que voltar lá para entender. A gente pode finalizar falando sobre isso, sobre essa manifestação de que somos filhos, do nosso procedimento, de que depois que a gente entende, tudo isso flui, né? Isso mesmo. Lembrando que não devemos focar no comportamento. Sim. E sim na natureza. Sim. Cristo, ele não veio mudar o seu comportamento, ele veio mudar a sua natureza. Sim. E a sua natureza, o seu comportamento agora é um reflexo da sua natureza. Uhum. Qual é a sua natureza? Justa, santa, perfeita. Essa é a sua natureza que foi colocada no seu espírito. Então, a partir dessa natureza que nós vivemos, é a partir dessa natureza que nós exalamos Cristo. E aí vem os frutos, não é isso? Porque aí Jesus vai falar que a gente vai conhecer uma árvore pelos frutos. Isso. E aí a gente pode realmente... Porque assim, por exemplo, aí tem alguém procurando alguém que tenha Deus... E aí a pessoa vai olhar e você tem que saber se de fato aquela pessoa está procedendo, se realmente aquela pessoa vem trazer a revelação. Lembrando que ela não é perfeita. Não é isso que eu tô dizendo. Mas existem erros que são bem grotescos. Em vez de trazer as pessoas para Cristo, afasta. Isso. Não ser perfeito, mas Deus fala assim na palavra, né? Que se nós amamos,
aos nossos irmãos, isso vai mostrar para o mundo. Nós vamos revelar essa luz para o mundo, que nós temos o amor de Deus. Porque aí sim as pessoas vão ser tocadas pelo amor. Eu digo isso porque eu tenho uma colega, por exemplo, que ela estava vivendo uma situação bem difícil e onde ela ia era a condenação. E aí ela veio até mim, eu acolhi ela. Eu não olhei para os erros dela. Por que eu vou olhar para os erros dela se eu sei que lá na Fez cruz... o que Cristo faria. Isso, lá na cruz, Jesus pagou por todos os nossos pecados. Então eu abracei. Essa mulher hoje uau, ela hoje está em Cristo, ela só cresce e eu me alegro tanto, como o Paulo diz, vocês são minha coroa. É muito maravilhoso. Você vê pessoas entendendo o amor e aí você evidencia que o amor está em você. Eu não sou perfeita. Isso. Mas se o amor está em mim, pessoas ao meu redor precisam estar sendo transformadas também, alcançadas. Entende? A gente traz isso à reflexão para que a gente entenda que a gente não está passando só a letra. Isso. Tô passando a letra para as pessoas. Olha, em Efésios é assim, em Mateus é assim. E aí? E a transformação? E o amor? Cadê a união entre os irmãos? O vamos ajudar um ao outro, sabe? Ei, eu errei. E Nilson, hoje eu errei com você. Me perdoe. Não vou fazer mais isso. Entende? Para que, de fato, a gente esteja ali vivendo a vontade do Senhor. Na igreja, né? Essa questão de erro, ele é bem interessante. Porque quando você... A tristeza do erro cometido é um, e a tristeza do erro cometido pelo um relacionamento quebrado é outro. Sim. Judas se arrependeu por causa de um erro cometido, porque ali o erro cometido fala de orgulho. Sim. O orgulho dele foi exposto. Já a tristeza de Pedro é por causa do erro, da comunhão que foi quebrada com Cristo. Sim. Não foi Cristo que quebrou, foi ele quando negou. Então toda tristeza pelo erro cometido é orgulho. E toda pessoa orgulhosa, ela tenta resolver o erro cometido, mas não está em busca de Sim, restaurar perfeito. um relacionamento. Uau, eu nunca tinha pensado assim. Ela não está querendo restaurar o relacionamento. Ela está querendo só cobrir o erro que ela cometeu. Entendi. Tá entendendo? Entendi. Então, todo arrependimento genuíno, ele parte do amor. Aí você se entristece igual a Pedro. Pedro e Judas se arrependeram. Só que a tristeza de Judas foi a tristeza mundana. Levou ele para o suicídio. A tristeza de Pedro levou ele para o verdadeiro arrependimento. É verdade. Por quê? Porque quando Pedro olhou para Cristo, ele viu amor. Quando Judas olhou para a religiosidade, ele viu condenação. Aí você já está condenado ali por dentro. Aí recebe o olhar de condenação. É verdade. Entendendo? Então nós temos que exalar Cristo. Não porque nós somos perfeitos, mas porque o perfeito habita em nós. Isso. Agora, olha, para chegar no nível de Paulo, porque esse Jesus estava lendo, ele falou assim: eu preferia ser amaldiçoado e separado de Cristo para que Israel fosse salvo. Eu olhei assim e disse: Paulo, peraí, agora aqui pegou sério, viu? Que amor. Porque confissão. Todas as cartas que eu leio de Paulo, eu vejo amor. Romanos 10, isso aí. Não é? Então, todas as cartas de Paulo, eu vejo amor, 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 amor. Porque Cristo estava nele. Não era mais ele, era Cristo. Tanto que a revelação da graça foi dada a ele, não foi dada aos outros, foi dada a ele. Isso. Então, que amor é esse? Eu digo, Pai, me cure todos os dias naquilo que... Para que eu possa amar, para que eu não possa perder nenhum daqueles que você me confia. Porque Deus confia pessoas a gente, Nilson. Ele confia. Então, se eu não estiver na graça, como você sempre responde, eu estou na graça. Se eu não estiver na graça, eu vou perder pessoas, eu vou perder vidas. E Deus não quer perder ninguém. Deus quer que todas as pessoas cheguem na salvação. Então, a gente tem tantos exemplos na Bíblia, né, de pessoas que morreram. Ei, você ser apedrejado e pedir a Deus perdão por quem está te apedrejando. Olhe, a gente precisa meditar todos os dias no amor. Por isso que eu sempre vou falar. Eu vou pregar como? Se eu for falar de qualquer coisa, seja o que for, tem que ser pelo amor. Se eu vou expulsar demônios na vida de uma pessoa, eu preciso querer que aquela pessoa seja livre com esse amor de Jesus. Se eu vou curar uma pessoa, eu preciso entender que é no amor. Os dons existem, mas eles vão passar. Isso. Quem permanece é o amor. Isso. A fé, a esperança e o amor. E o maior de todos? O amor. Então, Paulo disse isso em 1 Coríntios 13. Paulo vai dizer: se eu tivesse todos os dons, Uhum. se eu tivesse uma fé ao ponto de transportar montes,
e tivesse um grande ministério e não tivesse amor, porque não adianta você ter tudo isso e as pessoas não estão vendo você exalando Cristo. Mas você está exalando outra coisa, mas não é Cristo. É. As pessoas percebem. Percebe. Aí Paulo vai dizer, é só uma lata vazia. É. Porque você percebe até na escrita da pessoa. Você vê quando a pessoa escreve. Ah, um exemplo. Você vem me corrigir aqui por uma coisa que eu fiz. Débora, olha, tô preocupado com isso aqui que você fez. Olha, não faz mais isso. Até Sabe? na correção você percebe. Isso. Porque correção é amor. Ei, eu não quero isso pra tua vida. Jesus chorava quando via a multidão seguindo os caminhos errados. Então, dentro dele vinha uma tristeza porque ele não queria aquilo para as pessoas. Então, quando Jesus corrigia e quando ele falava, era por amor. Então, precisa ter amor. Quando aquela resposta sai ríspida assim, olha, você não é pra estar fazendo isso aqui não, não sei o quê, e já vem aquela coisa ríspida, aí vem o peso, não vai funcionar. É a verdade sem o amor. A verdade sem amor é vaidade. Você tá falando só porque você tá dizendo que quer ser brutalidade. Então, precisa ter o amor. É uma mensagem, Nilson, que é necessária ser pregada. Além de ser pregada, antes de ser pregada, ser vivida. Que a gente possa amar as pessoas. Porque Deus nos amou. Nós temos o maior motivo para amar. Porque Ele nos amou primeiro. Então, que isso é para todos nós. Eu não estou dizendo que eu sou fazer igual a João, o discípulo que Jesus amava. Mas porque nós precisamos realmente entender esse amor. Viver esse amor. Isso mesmo. Praticar esse amor. Ter misericórdia dos pecadores, amar os pecadores, amar as pessoas que não estão dentro da sua concepção de fé. Nós precisamos amar as pessoas. Eu fui chamada para amar. Então eu peço a Deus todo dia que eu entenda, que eu não me cobre, que eu entenda que eu estou na graça e no amor para amar. Eu vou finalizar com esse texto. Finalize, por favor. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, também devemos amar uns aos outros. Aí o versículo 16 de 1 João diz assim: assim conhecemos o amor de Deus, que tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo expõe o castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Perfeito. Qual é a forma que eu posso dizer, Deus, eu te amo? Não é eu abrir minha boca e dizer, Deus, eu te amo. É eu expressando meu amor pelo meu irmão. Quando ele pisar no meu calo, eu não retribuir. Principalmente. Mas conceder perdão e amor. Né? Porque o perdão, ele é interessante. Perdão não é quando você se esquece do que alguém fez. É quando você se lembra e não dói mais. Isso. Quando você se esquece, isso é amnésia. É. Mas quando você lembra e não dói mais, é cura. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Uau, que podcast maravilhoso. Nilson, muito obrigada por você ter se disponibilizado, por ter trazido tantas revelações. Glória Você a fica Deus. falando aí eu digo, sim, é mesmo, eu tenho que fazer uma pergunta, porque é tão rico o que sai da sua boca, porque eu sei que vem do coração de Deus e sai com amor, viu, suas palavras. Amém. Então, é impactante. Glória a Deus. Como eu recebi. Muito obrigada. Amém. E venha mais vezes aqui, viu? Glória a Deus. Vamos sim. Eu quero que você avance muito. O mundo precisa te ouvir. Amém. De verdade. Para isso estou aqui. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, gente, ficamos por aqui com esse podcast com tanto amor. Eu espero que você tenha recebido essa palavra tão viva e cheia de amor. Viva, cheia de amor, poderosa para curar. Não pare por aqui, continue buscando. Quanto mais você vê Cristo, você vai se encontrar.
Ficamos por aqui com mais um episódio e até a próxima.